tarde, boa noite para você que está aqui mais uma vez, me dando o privilégio da tua companhia, assistindo mais um episódio do CristoCast. Eu fico muito, muito, muito feliz de ter você aqui com a gente, compartilhando desse momento aonde tudo que é mais importante é a gente trazer uma mensagem de Deus para o seu coração. Então, já de início, eu te peço para você compartilhar esse episódio aqui, manda para as pessoas que já vieram na tua mente, porque são essas pessoas especiais que precisam receber a mensagem de Deus que vai estar aqui nessa conversa hoje. E para essa conversa, que é especial do mês comemorativo das mães, eu estou recebendo com muito carinho uma pessoa, uma mãe especial, que é a Clô Santos. A Clô tem um projeto lindo de morrer. Se vocês vão ficar apaixonados, a gente também vai falar sobre isso. Mas veio dar seu testemunho de vida. E para começar, a Clô começa olhando ali para a câmera e dando um recadinho. Gente, eu quero convidar a todos vocês que vão assistir, que vocês venham compartilhar e que venham dar lá o seu like. Essa é a parte mais difícil de todas, porque todo mundo fica envergonhado e eu, inclusive, esqueço de dar esse recado muitas vezes, Clô. Mas agora o mais importante é a gente falar sobre a tua história de vida, sobre o teu testemunho, sobre o quanto Deus já fez e continua fazendo na tua história. Eu quero muito agradecer, primeiro, a tua presença aqui hoje, viu? Que tu fiques muito à vontade, que aqui estamos entre amigas e especialmente nós sabemos com a presença do Espírito Santo, né? Aqui acompanhando a nossa conversa para que as nossas palavras cheguem ao coração das pessoas certas. Viu? Amém. Obrigada, Clô. Eu também quero agradecer por essa oportunidade, uma rica oportunidade de poder falar um pouquinho da minha vida, contar um pouco da minha história. E a minha história é longa, mas a gente pode falar resumidamente, né? Senão a gente não sai daqui hoje. Não, vamos conversar. Sim. Vem um pouquinho mais para perto aqui do microfone e pronto, quero ouvir tudo. Me conta como começa a tua história. Eu sou de família muito humilde, né? A minha família, o meu pai, ele é analfabeto, a minha mãe é uma mulher de pouco estudo e nós somos 8 filhos, 4 mulheres e 4 homens. E o meu pai sempre teve muita dificuldade para sustentar a gente, né? Que nós éramos, que todos crianças, né? A gente antigamente as mulheres elas tinham muito filho, não é que nem hoje, né? As mulheres têm 2, 3 filhos, já não querem. Tem mulher que só tem 2 e a minha mãe teve 8. Então a nossa história é uma história assim de superação. O meu pai ele sem nenhum estudo, né? Que ele mal sabe fazer o nome, ele sempre se esforçou para dar o melhor para a gente. E a profissão do meu pai é braçal. Na época, eu sempre ficava curiosa de saber o que significa alguém ter uma profissão braçal. Sempre que a gente ia em algum lugar, a gente acompanhava ele, a pessoa perguntava: "Seu Antônio, qual é a sua profissão?" Aí ele falava assim: "É braçal." E aí eu fiquei muito curiosa de saber qual era essa profissão. E hoje eu sei que essa profissão braçal é serviços gerais. Uhum. Pessoas que não têm nenhum tipo de profissão, que trabalham em qualquer trabalho, né? Faz qualquer obra. E aí o meu pai, ele trabalhava, né, de cortar madeira com motosserra, né? Ele trabalhava com extração de madeira na época, mas ele sempre trabalhou empregado. Ele nunca trabalhou com outras atividades, sempre foi essa. E a minha mãe, ela ficava em casa cuidando da gente e sempre ela fazia alguma coisa também para poder ajudar, né, no sustento e dar o melhor dela para a gente, o melhor que eles poderiam nos oferecer. E aí, ela, para contribuir com a renda, ela lavava roupa,
lavava roupa para fora. E muitas das vezes eu e meu irmãozinho mais velho, a gente ia, né? A gente saía para ir buscar. E assim, e a gente cresceu todos, né? Meu pai sempre cuidou muito bem, minha mãe uma guerreira. E a gente foi crescendo e eu senti necessidade assim de trabalhar, porque eu também queria ter minhas coisas. E aí o meu primeiro emprego foi de babá. Uhum. Comecei a trabalhar de babá, eu tinha na época, acho que eu deveria ter uns 12, 13 anos por aí. Nossa. E aí nesse primeiro emprego que eu tive, eu tinha uma vontade de usar um sapato. Vocês vão até rir de mim. Mas é a minha história, Sim. né? Então, eu nunca tinha calçado um sapato. E eu tinha muita vontade. E aí, esse emprego que eu arranjei, que eu consegui, uma pessoa conhecida me levou para trabalhar na casa dela. E quando eu completei um mês, ela disse para mim, o que você gostaria que eu te desse? Porque, na verdade, eu fui trabalhar não pelo dinheiro, mas é porque ela ia me dar as coisas, né? O que eu precisasse. Uhum. E aí, eu disse para ela que eu queria um sapato. Ela foi, comprou esse sapato, e eu me lembro perfeitamente. A cor desse sapato era um sapato branco. Eu fiquei, assim, super feliz. E aí, eu continuei, né, trabalhando, passaram-se alguns anos, eu fui ficando mocinha, e a minha mãe começou a trabalhar na época, a gente, onde a gente mora, tinha aqueles pimental grande, né, daqueles japoneses na época. E a minha mãe sempre, quando ela trabalhava, sempre ela me levava para trabalhar junto com ela, porque eu era maiorzinha e eu sempre acompanhava ela. E eu já trabalhei junto com a minha mãe de apanhar pimenta, a gente plantava capim, sabe? Uhum. É tipo assim, é uma história assim de adolescência, uma história assim de quando a gente morava todo mundo junto, porque era muito filho, né? 8 filhos para um homem sustentar uma mulher, então era assim tudo muito complicado a nossa vida. Sim. Mas assim, eu cresci e eu casei, graças a Deus. E depois que eu casei, eu continuei ainda trabalhando de doméstica. Mas tu já tinhas a tua família, assim, tua família já tinha uma prática de religião, vocês já eram cristãos, já frequentavam alguma igreja ou ainda não? Ainda não. Já sim. A minha mãe, ela é uma mulher muito temente a Deus e ela sempre levava a gente para a missa, né? Na época, dia de domingo, a gente se reunia todo mundo e a gente ia, aquele monte de filho, né? Ela segurava na mão da gente e a gente ia para a igreja, ia para a missa aos domingos. E outros dias, quando tinha missa no meio da semana, tipo na quarta-feira, a gente sempre ia com ela. Então, aí continua o que tu estavas falando. Aí tu casaste. Sim, aí eu casei, né, com meu esposo. A gente teve 3 filhos. E aí a minha vida começou a melhorar. Meu esposo sempre trabalhou para fora. Tipo, ele passava 15 dias longe de casa, né? E eu ficava em casa e eu sempre tinha vontade, assim, de crescer, de ter minhas coisas. E aí eu coloquei uma loja, né? As coisas começaram a melhorar. Eu coloquei uma loja e eu tive muita dificuldade nessa loja, porque eu não estava conseguindo dificuldade financeira, né? Eu não estava conseguindo manter a loja e daí fechei a loja. Mas eu fiquei sempre sempre perseverando. Eu nunca fui de desistir dos meus sonhos. Uhum. E aí nessa época os meus irmãos já estavam todos grandes, já tinham casado. E vieram todos embora para Belém. Uhum. Toda a minha família vieram embora. E eu fiquei lá, né, no interior de Mãe do Rio. E aí eu conversei com meu esposo e a gente veio embora. Viemos embora para cá. E aqui eu comecei uma jornada. Me conta. Mas já assim, quando é que tem o ponto de virada que tu porque hoje tu tens um instituto, que é isso que a gente vai falar também sobre isso. Como foi até tu chegares neste ponto? Quando a gente veio embora para Belém, nós viemos embora, aqui a gente passou uma dificuldade também, porque eu não tinha costume de andar de ônibus. Lá no interior, né, a gente não anda de ônibus, anda mais de pé, de bicicleta. E aí aqui para onde a gente ia, tinha que pegar ônibus, né? E eu
se ficava tonta no ônibus, quando o ônibus ia para um lado e para o outro. Nossa, eu passei muito mal. E eu consegui um emprego, né? Uma amiga da minha mãe conseguiu um emprego para mim, logo quando eu vim para cá, no meio a meio. Eu trabalhei uns 3 meses nesse supermercado, e aí não deu certo, eu saí, por conta dos meus filhos, né? E aí eu fiquei, assim, muito frustrada, assim, né? Aí a minha irmã, Helene, eu faço até questão de citar o nome dela aqui, que ela é uma pessoa, assim, que eu guardo no meu coração. A gratidão é muito importante na nossa vida, na vida do Sim. cristão, na vida do ser humano. E aí, quando eu saí do meio a meio, ela ficou sabendo que eu estava em casa, que eu não estava mais trabalhando. E aí ela foi lá na minha casa e falou: Clô, eu estou precisando de uma funcionária e eu estou vendo que você está sem emprego. Vamos unir o útil ao agradável, você não quer trabalhar comigo? Aí eu fiquei assim, eu fiquei pensando, nossa, trabalhar com a minha irmã, não, eu vou aceitar. E aí eu aceitei e fui trabalhar com ela. E eu estava orando, pedindo para o Senhor que eu queria que Deus desse um rumo na minha vida. Porque eu não queria viver aquela vida, sabe, sem vida de escassez, vida sem ter o que a gente mais precisa. Eu queria ter as minhas coisas, eu queria poder comprar algo que eu tivesse precisando. E aí eu fui trabalhar com ela e eu continuei a orar a Deus, que Deus mudasse a minha vida. E aí veio um certo dia, veio assim na minha mente para eu fazer um curso de cabeleireiro. E daí eu falei com a minha irmã que ela era minha patroa, né? Então eu tinha que pedir permissão para ela, né? Para eu poder sair. E aí eu chamei ela, conversei, perguntei para ela que eu queria, se ela autorizava, né? Eu sair da loja no sábado para eu fazer o curso. Ela disse: não, mano, assim pode. Você faz o seguinte: você vai fazer o seu curso no sábado de manhã e quando você sair do curso você vem direto para a loja. Aí eu disse: nossa, eu fiquei pensando, nossa, vai ser muito cansativo, mas eu vou conseguir. E aí assim aconteceu. Eu fiz o curso, durante 6 meses eu aprendi a fazer tudo. Na época era relaxamento, era todos esses processos de alisamento, essas coisas todas, eu aprendi a fazer. E depois que eu aprendi, eu fiquei pensando, agora eu preciso de um salão. Eu preciso de um salão para eu poder trabalhar, para eu ganhar meu dinheiro, para poder ajudar meu esposo com as despesas de casa e tudo. E eu um certo dia, eu indo para o Formosa, eu vi uma plaquinha, né? Estava lá, vende-se um salão. Nossa. E aí eu fiquei, nossa, eu vou encostar. Aí eu encostei lá, perguntei para a moça, e ela falou assim: olha, eu quero vender o salão. Eu estou me separando do meu esposo e eu quero ir embora e tal. Eu perguntei o preço, e ela me disse o preço, e eu falei: nossa, como é que eu vou comprar esse salão? Né, que eu ganho um salário com a minha irmã. Aí eu fiquei assim, pensando como que eu ia fazer. E daí eu fui lá, falei com a minha irmã, perguntei para ela se ela poderia comprar para mim num cheque que eu pagava. Ela disse: Mona, se ela aceitar cheque, sim, eu compro para você. E aí, prontamente, eu corri lá, falei com ela, e ela disse: olha, eu parcelo de 3 vezes para você. 3 vezes de R$ 1.500. Aí eu disse: tá, tudo bem. E aí a minha irmã me deu os cheques, eu passei. Quando eu cheguei em casa, eu liguei para o meu esposo. Né? Porque como é que eu ia pagar o cheque, né, o meu salário? Tu não tinhas conversado ainda com ele? Não tinha conversado com ele a respeito dessa compra. E aí eu fui falar: amor, eu vou comprar um salão, comprar os móveis para botar um salão e eu quero que você pague os cheques para mim. E aí ele pensou e falou assim: eu posso pagar, mas você já sabe como que vai ficar aqui a situação financeira, as despesas de casa. Eu falei assim: não, não se preocupe, se você pagar para mim, está tudo bem. E aí ele pagou os cheques, os 3, né? E eu trouxe o material todo para minha casa, ficou lá guardado. E eu fui esperar pagar todos os móveis para eu poder montar o salão. E eu continuei trabalhando com a minha irmã. E assim, a minha irmã é uma pessoa assim, foi uma pessoa assim que Deus usou muito para me ajudar. E até hoje eu sou grata a ela. E daí eu coloquei o salão, né? Eu saí da loja da minha irmã, coloquei o salão. Só que na minha mente, o salão era uma coisinha simples. Mas aí o Senhor, ele faz além daquilo que tu pede, além daquilo que tu imagina, né? Então o salão ficou assim muito bonito, sabe? Ficou tudo arrumadinho, ficou assim bem legal. E eu aprendi a fazer tudo no curso, né? Então eu tinha muitos clientes, eu ganhava muito bem.
Final do dia, eu ia para minha casa, eu tinha R$ 700 na minha carteira, e eu ficava assim super feliz. Eu digo, nossa, Senhor, que bênção. Uhum. E aí, né, continuei na minha vida de cabeleireira, trabalhei muitos tempos, e aí surgiu uma dor no meu joelho, né, devido, eu acho que eu andava muito ao redor da cliente fazendo cabelo, e meu joelho começou a doer, né, ficou inchado. E eu fiquei pensando, meu Deus, e agora? Como é que eu vou trabalhar? Porque eu chegava de manhã, estava tudo bem, mas quando era 3 da tarde, meu joelho estava inchado. E aí eu comecei a orar novamente, porque eu acho que quando a gente entrega a vida para Jesus, eu acho que tudo flui, né? Tudo a gente tem que pedir autorização para Deus, que Ele é que sabe da nossa vida, Ele sabe o que é melhor. E aí eu conversei, né, com o Senhor, e eu falei para o Senhor, o que ia ser da minha vida a partir daquele momento, né? Que era a minha profissão, era aquilo que eu me sustentava, que eu ajudava na despesa de casa, com os meus filhos. E aí o Senhor, um dia, ele usou um servo dele e disse para mim, filha, vou eu abrir uma nova porta. E aí eu fiquei assim super feliz e fiquei pensando, nossa, Senhor, que porta será essa que o Senhor vai abrir? Uhum. E aí eu comecei a trabalhar com lingerie. Eu vendi todos os móveis do salão, né? Uhum. E entreguei o ponto que eu trabalhava e comecei a trabalhar com lingerie na sacola. Clô, mas assim, nessa mudança, tu ficavas apreensiva? Como vinha essa transformação, né? Porque é entregar tudo novamente para Deus, né? Como é que tu te sentias em relação a isso? É assim, eu confiava muito, eu confio muito. Uhum. Eu confio muito. Esse é um diferencial na minha vida. Sabe quando quando você está em cima de uma ponte, que você diz assim, eu vou me jogar daqui porque eu sei que alguém vai me aparar lá embaixo, eu não vou morrer? É essa confiança que eu tenho até hoje. E aí eu via que Deus estava no controle. E eu comecei a trabalhar com lingerie, né, na sacola. Eu vendia lingerie para as clientes da minha irmã. Uhum. A minha irmã, ela sempre me deu oportunidade. E ela deixava eu vender as peças que eu tinha para as clientes dela, e ela só tinha, até hoje ela tem só cliente boa, né? E a cliente comprava, pagava direitinho. E daí teve um momento que eu pensei assim, nossa, Senhor, está muito dificultoso para mim. Tipo, sair do carro, pegar a peça, levar e voltar de novo. Fiquei assim meio que preocupada. E aí, um belo dia, eu senti desejo assim, de ter um canto de apoio. E eu comecei a pedir, Senhor, eu quero um lugar. Quero que o Senhor me mostre um local para eu alugar, para eu botar uma loja. E aí, justamente aconteceu. Do jeito que eu pensei, do jeito que eu pedi, né? Eu consegui um ponto, aluguei, coloquei uma loja de lingerie. E comecei a trabalhar com a lingerie, com a roupa. Trabalhei com aquela marca Lish, trabalhei com a Flute de la Passion, que é uma lingerie assim, maravilhosa. E com a continuação do meu trabalho na minha loja, eu comecei a ter dificuldade novamente. Dificuldades financeiras, né? Eu não estava conseguindo pagar os boletos, eu atrasava o aluguel, e teve algumas vezes que foi cortada a energia da loja, sabe? Então, foi assim, foram muitas dificuldades que eu tive novamente. E daí eu pensei numa possibilidade de trabalhar com um outro segmento. E um belo dia eu estou lá, aí justamente chega minha irmã novamente. Sempre um canal de bênção para ti, né? Isso, sempre um canal de bênção. Ela chegou à tardinha, ela começou a passar a mão nas peças, né? Ela disse assim, Mana, por que você não trabalha com roupas fitness? Tem a academia aqui pertinho. E aí veio na hora assim, eu falei, nossa, era só o que eu estava esperando, eu queria uma confirmação. Eu disse, não, Mana, eu tô com esse pensamento. Ela disse, olha, Clô, se você trabalhar vai melhorar a sua vida e tal, porque a mulherada toda, mulher malha e tal e tal. Aí eu falei, nossa, que legal. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E já na outra semana eu já fui procurar representante da Coach, já fui procurar representante da CCM, da Live, e aí eu consegui, né? Consegui o contato com elas e eu fiz umas compras, né? Fiz o meu pedido e já com um mês chegou tudo na minha loja. E aí eu vendi
todos os móveis de lingerie, as peças que eu tinha, eu vendi e continuei no mesmo local, mas com outro segmento. Sempre ficavas buscando, né, Clô? Sempre, eu nunca desisti, sempre. E Porque eu sempre, sabia o que eu queria. e sempre entregando a Deus também que... Tudo que eu faço. Esse é o segredo. E como chegou a questão do instituto? Sim. E aí, eu com a loja, eu tinha um propósito com Deus. Todo final de ano, eu comprava muitas cestas básicas, porque eu queria doar, eu queria dar final de ano. Né? E eu fazia isso somente final de ano. Eu fazia isso. E era da loja que eu tirava, que eu custeava todas essas coisas que eu comprava, porque o serviço social eu sempre gostei. Uhum. E aí, um belo dia, numa segunda-feira, eu convidei uma irmã da igreja para ir comigo, para fazer visita, para a gente andar lá no bairro, visitar as famílias, ver como era que estava, aquela família que não tinha nada para comer, que eu queria dar a cesta e tal e tal. E aí a gente foi, né, eu e ela, e a gente passou numa ruazinha e eu olhei para o lado e eu vi uma família sentada, o pai, a mãe e as crianças rodando, correndo para um lado e para o outro, as crianças, e a mãezinha lá cozinhando em cima de 2 tijolos. Uhum. E aquilo me chamou a atenção. O que me chamou a atenção? As crianças correndo de um lado para o outro. Eu falei assim, nossa, se essas crianças correrem e se desequilibrar, elas vão cair dentro desse fogo. Eu pensei assim, né? E aí eu entrei lá. E comecei a conversar com o pai, com a mãe, comecei a especular a vida deles, perguntar o que eles faziam, como que eles trabalhavam para sustentar. E aí o homem falou, né, o pai das crianças, falou assim, olha, a gente trabalha no Carapirá, na Ceasa. Uhum. E aí eu disse, o que é o Carapirá? Ele disse, o Carapirá é um local que tem no Ceasa, aonde são desprezados as verduras, os legumes, que não servem mais para o consumo. Tipo, estragou, ele joga tudo para aquele canto. Uhum. E aí lá ficam muitas pessoas pegando. Tem pessoas que pegam para o seu consumo e outras pegam para vender. Uhum. No caso deles, eles pegavam, no caso a cenoura, cortavam um pedaço da cenoura, que estava estragada, descartava e pegava um pedacinho e botava na sacolinha. O tomate, né, aqueles tomatezinhos pequenos que estava bom, em perfeito estado, dava para o consumo. Eles faziam aquelas sacolinhas e vendiam de R$1. E assim ele me contava, estava me contando a história dele, que era assim que ele sustentava a família. Uhum. E aí eu me comovi, né, com aquela situação. Eu disse, então vamos fazer o seguinte, amanhã eu vou voltar para me trazer uma cesta básica para vocês. E aí ele falou assim, tá, tudo bem. E aí eu me identifiquei, falei meu nome e tal. E aí, antes disso, ela tinha falado para mim que ela estava cozinhando porque tinha acabado o gás dela. Uhum. E aí eu liguei para o meu filho foi lá, trocou o botijão dela, né, num cheio. E a gente saiu, e eu mais essa irmã, a gente saiu. E no outro dia, prontamente, eu volto lá, e aí a minha irmã já vai junto comigo. Porque, assim, quando Deus ele quer fazer algo, ele sempre coloca alguém de testemunhar, alguém de testemunha para testemunhar aquela situação. E aí a minha irmã nos dirige, né? Sempre quando ela ia trabalhar, ela sempre ia comigo. Uhum. E nesse dia eu até falei para ela da cesta que eu tinha que levar. Ela falou, mana, eu te ajudo. Inclusive, ela me ajudou também na cesta a comprar o material. E a gente foi lá entregar. E na hora que a gente chega, lá tem um caminhozinho que tem... tipo difícil acesso, né? Uhum. A gente entrou. E na hora que eu chego lá para bater na porta, o cadeado estava só assim, semi-aberto, assim, não estava trincado, né? Uhum. E aí eu bati na porta. E aí eu ouvi as crianças chorar lá dentro. E me deu aquela aflição, porque assim, esse casal, eles eram um casal bem jovens. Uhum. E aí eu pensei assim, nossa, eu acho que esse homem deve estar fazendo alguma coisa com essa criança. Eu pensei assim na minha mente, assim, rápido. Uhum. Aí eu fui lá no carro, voltei, nossa, mana, eu acho que está acontecendo alguma coisa com essas crianças. Ela falou, nossa, Clô, será? E ela gosta muito de criança, ela desceu do carro e a gente foi lá junto, né? Eu fui junto com ela, a gente abriu o cadeado e nós entramos na casa. E tinha um quarto que estava fechado, mas tinha um preguinho assim com fio, né, enrolado. A gente desenrolou, abrimos a porta e a gente encontrou 2 crianças. Esse quarto, um quarto escuro, um quarto assim sujo,
uma cama com muitas roupas jogadas em cima e um ventilador rodando, só a hélice rodando. E as crianças estavam lá, as 2 crianças chorando, todas as 2 estavam sujas de fezes, estava tão cheia a fralda das 2 crianças que elas andavam e encostavam no chão. Nossa. E eu fiquei assim, eu fiquei muito comovida com aquela situação. Eu disse, meu Deus, era 10h30 da manhã. Eu disse, nossa, meu Deus, o que é que está acontecendo? Cadê o pai dessas crianças? E aí eu disse para minha irmã, né? Falei, mana, vamos limpar essas crianças, né? Aí ela olhou logo para o relógio. Não, Chloe, eu tenho uma auditoria na minha loja, de jeito nenhum, mana, não posso ficar aqui. Eu disse, mana, olhei para a cara dela, né? Eu disse, mana, é um crime a gente deixar essas crianças assim, do jeito que estão. Se tu quiser ir, mana, tu vai. Eu vou lavar as crianças, eu vou limpar e eu vou ver o que é que eu faço. E daí ela disse, não, mana, não, eu vou te ajudar. E aí ela foi lá na cesta, né, pegou logo o sabonete que estava lá, eu fui, peguei a criança e na hora que eu tirei a fralda da criança, sujei logo a minha mão e ela pegou o copinho e foi pegar água. Quem disse que tinha água? Puxa vida. Um fio de água da torneira. E aí eu fiquei assim, nossa, e agora? O que a gente faz? Eu fiquei olhando para ela, ela olhando para mim. Eu disse, mana, pega esse copo, apara essa água aí, que a gente vai limpar as crianças. Aí nós limpamos a criança, tudinho. E eu fui procurar uma roupa, não encontrei, né, para as crianças usar. Tinha um short lá, todo sujo. E aí, na hora, assim, ela disse, Chloe, o que tu vai fazer agora? Eu disse, mana, o meu filho tem 24 anos. Tu tem criança pequena? Eu não tenho. Vamos na tua casa. Eu pego uma criança, tu pega outra, a gente vai na tua casa. Ela tem 2 meninas pequenas, né, na época. Ela tinha 2 crianças pequenas. E aí eu disse, aí a gente pega a roupa das 2 meninas e veste nas crianças. E daí ela disse, Chloe, o que você vai fazer agora? Eu disse, não. Depois que a gente vestir as crianças, a gente vai atrás dos pais. Mas você sabe onde é que está? Eu digo, sei. Porque, assim, como eu já tinha conversado com eles, e eu sabia que eles iam para o SEASA, e quando eles voltavam, eles ficavam numa esquina lá da rua com o carrinho deles vendendo. Para vender, né? Vendendo para eles ganhar o sustento, né? Uhum. E assim a gente fez. Eu fui na casa dela, com ela. Quando a gente volta, lá no lugar onde eles estavam, a mãe já estava passando mal e o pai já estava lá brigando já com a mãe. E aí, quando ele me viu, ele falou assim, eu não te falei que não ia acontecer nada com as nossas crianças? Eu te falei. E aí eu desci do carro e falei, olha, eu trouxe um presente para vocês. E ele já sabia, né, que eram as crianças. Uhum. Aí ele falou assim, eu perguntei para ele, porque eu fiquei curiosa quando ele disse, eu não lhe falei que não ia acontecer nada com as nossas crianças. Eu disse, mas como assim? Por que vocês estão falando isso? Vocês sabiam que alguém tinha pegado as crianças de vocês? Aí o pai falou assim, olha, irmã, quando a senhora saiu lá de casa, veio uma mulher de bicicleta aqui correndo desesperada. Ela chegou aqui e falou assim, olha, foi uma mulher lá na casa de vocês, num carro prata, pegou os filhos de vocês e levou. E aí a mãe ficou logo desesperada, mas ele perguntou, como é essa mulher? E aí ela me deu as minhas características, né? E aí ele falou assim, não, quem pegou nossas crianças foi a irmã Chloe, e ela não vai fazer nenhum mal. E justamente foi bem na hora que eu cheguei. Aí eu chamei a atenção deles, falei, né, para eles sobre que eles não poderiam fazer isso e que o conselho tutelar poderia tomar as crianças dele, enfim. Só que, voltando um pouquinho para trás, na hora que eu pego uma criança, coloco no meu colo e a minha irmã pega a outra, que a gente vai para o carro, o Espírito Santo de Deus fala no meu coração. Ele diz assim, filha, faz uma creche para amparar as minhas crianças. Nossa, Chloe. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu digo, meu Deus, eu fazer uma creche? Senhor. Eu fiquei assim, ó, olhando para o lado, meu Deus. Mas aquela voz era assim, sabe aquela voz no teu coração? E eu falei, Senhor, mas eu fazer uma creche? Jesus, eu não entendo nada de creche. Meu Deus, não, Senhor. E fiquei com aquilo no meu coração, né? E eu passei o dia todo pensando, né? O que eu vou fazer? Como que eu vou fazer uma creche? Aí eu pensei, para eu fazer uma creche, eu preciso de um lugar, eu preciso de um terreno para me fazer, para me construir. E tinha uma casa que tinha para vender, uma casa bem na frente da minha casa, né? Um terreno, lá estava a placa de venda.
Só que no mesmo instante que eu pensei nessa casa, veio na minha mente assim, como que eu vou fazer uma creche em frente à minha casa? Eu não vou ter sossego, né, na vida. Tipo assim. Aí eu fiquei, não, eu vou pensar mais um pouquinho. Aí eu pensei na casa de uma irmã que mora lá, que ela casou, né, veio morar para Belém, para o centro, e a casa dela ficou lá. E no mesmo instante que eu pensei também, aí veio na minha mente assim, não, mas não vai dar certo para lá é perigoso, tal, tal. E aí o Senhor falou comigo no meu coração. Eu com aquela luta, assim, no pensamento, né? Sim. Aí o Senhor falou no meu coração de novo assim, filha, compra a casa da Adriana. Aí eu, Senhor, como assim, Senhor, a casa da Adriana? Aí eu, meu Deus, Jesus, como é que eu não pensei nisso antes? Aí a Adriana é minha cunhada. Ela morou lá, na Águas Lindas. Aonde funciona hoje. Aonde funciona hoje. Uhum. Ela morou lá há muito tempo lá. E aí ela teve uma dificuldade lá com o esposo dela. Ela foi embora para Barcarena. E em Barcarena, ela fez a vida dela. Hoje ela está muito bem. E a casa dela estava lá para vender. E quando o Senhor falou comigo, eu prontamente liguei para ela. Falei, Adriana, o Senhor me deu um projeto. Contei para ela, né? Me deu um projeto e eu quero comprar a tua casa para me colocar esse projeto lá. E aí ela disse, não, eu vendo, Cunha, a casa é para vender. Aí eu perguntei o preço. Ela disse, é 60 mil a casa. E aí eu disse, tá certo. Tu vai me vender essa casa por 35 mil e eu vou te pagar conforme eu puder, parcelado. E aí, na hora, ela fez um minuto de silêncio, ela disse, nunca, jamais eu vou vender essa casa por esse preço para ti. Cunha, tu é louca, tu quer me matar. Essas foram as palavras dela. Tu é louca, tu quer me matar. Na metade do que ela queria, isso, praticamente. Praticamente. E aí eu disse, olha, foi o Senhor que falou comigo. E se foi mesmo Deus que falou comigo, Ele também vai falar contigo. E tu vais vender essa casa por 35 mil para me pagar parcelado. Aí se passaram praticamente 15 dias. Aí foi na época que meu pai teve infarto. Nossa. E aí, nesse dia, nessa semana, durante esse período, meu pai infartou, foi uma turbulência. E com 8 dias eu liguei para ela, que eu queria saber a resposta dela. E justamente ela disse para mim, não, Cunha, faz o seguinte, tem tanta casa aí no conjunto, procura uma outra casa. Eu não vou vender a minha. E quero vender, mas o valor é o que eu já te falei. Por esse preço não dá para mim. Uhum. E aí, novamente, eu disse, olha, se foi mesmo Deus que falou comigo, tu vais me vender. Mas assim, eu vou orar e tu ora também aí. Uhum. Aí tá. E justamente foram os 15 dias que se passaram, né? Ela me liga, 15 dias certinho, ela me liga. Cunha, eu vou te vender a casa. Aí eu, nossa, me deu vontade de dar um glória a Deus, assim, sabe? Só que devido eu estar no hospital com meu pai, essa mulher é louca, né? Então, eu não falei nada. Ela né? te contou o que foi que aconteceu? Contou. E aí eu fiquei super feliz quando ela disse que ia me vender a casa. Aí eu falei assim, tá bom, mas agora me conta, por que tu quer me vender? Porque você estava irredutível. E do nada, assim, tu decidiu vender. Aí ela disse, Cunha, desde o dia que tu me falou desse projeto, eu estou com isso na minha mente, no meu coração, e não sai. E esses dias eu disse para o Senhor, Senhor, tanta casa para ela comprar, ela queria justamente essa. E aí, Cunha, eu fui orar, e de madrugada eu levantei para orar, o Espírito Santo me despertou, e eu fui orar. E o Senhor me fez lembrar de um belo dia, eu estava numa luta muito grande naquela casa. E eu me levantei de madrugada para orar, e eu comecei a falar com Deus. Contar minha vida para Ele, falar o que eu estava passando, que eu estava passando necessidade, que eu estava quase me separando do marido. E o Senhor disse para mim, filha, unge o solo dessa casa. E incrível. Aí, incrível. E aí eu comecei a chorar quando o Senhor disse isso para mim, filha, unge o solo da casa. Eu disse, meu Deus, Senhor, como pode? Eu estou aqui contando a minha vida para o Senhor, falando que eu estou passando necessidade, que eu estou quase me separando do meu marido. E o Senhor vem dizer para mim, ungir o solo da casa? Nada a ver, Senhor. A gente questiona, né? Questiona. E aí, ela disse, o Senhor disse assim para ela, unge o solo dessa casa. Tenho eu um grande projeto nesse lugar. Nossa.
E a partir desse dia, né, que o Senhor levou ela de volta na casa, assim, através da oração, no mundo espiritual, ela decidiu. Ela me ligou e falou que foi ia quando vender. ela decidiu te vender. Isso, foi quando ela decidiu me vender. Pelo valor que tu propuseste. Isso. Aí eu comprei essa casa por 35 mil, paguei, sabe, em muitas parcelas. Isso, a perder de vista. Na última parcela foi assim bem complicado para mim pagar, mas eu consegui. E aí depois que eu paguei, eu falei, pronto, Senhor, eu já paguei a casa, já está pago. Agora eu quero que o Senhor me dê condições para me fazer esse muro. E aí eu comecei a orar e tirando lá da loja. Mas nessa época já estava começando a funcionar? Não. Ainda não. Estava primeiro preparando a estrutura, vamos dizer. Nessa época, quando eu finalizei a compra da casa, eu só trabalhava assim, fazendo entrega de cestas básicas, fazendo visitas. Uhum. Eu não tinha a estrutura física ainda para receber. Eu não tinha. E aí eu murei, fiz um muro todinho. Depois que a gente murou tudo, eu falei, pronto. Agora, Senhor, agora bora conversar. Né? Porque eu já comprei a casa, o Senhor já me disse onde é a casa, eu já comprei, já murei, e agora? E novamente, o Senhor falou comigo no sonho. Né? Eu falei, Senhor, não entendo nada de creche. E aí eu tive um sonho, o Senhor falava comigo assim, filha, vou eu te levar em um lugar. E lá, essa pessoa vai dizer tudo para ti, como tu tens que fazer. E foi incrível como o Senhor fez. Me levou nessa pessoa, e essa pessoa, assim, foi um canal de bênção. Naquele dia que nós nos conhecemos, né? Uhum. Tu chegaste a contar um pedacinho só dessa história, inclusive o nome da pessoa, o Senhor Sim. falou para ti, não foi? Foi. Que tu não conhecias. Não conhecia. E foi conhecer lá, né? Justamente. Conta essa parte, é muito bonito. Tu queres que eu conte? Eu quero. Posso falar o nome também da pessoa? Pode, à vontade, à vontade. Quando eu fiquei falando para o Senhor que eu não entendia nada de creche, eu falei, Senhor, como que eu vou montar uma creche? Eu não entendo nada. Agora, eu já comprei a casa, o Senhor já me disse onde é a casa, eu já comprei, já paguei, já fiz o muro, e agora? E aí ele falou comigo, né? Aquela voz suave. Eu me sentei na cama e eu fiquei, meu Deus. O Senhor disse assim para mim, filha, vou eu te levar em um lugar e tu vais encontrar uma pessoa, o nome dela é Noemi, e ela vai te dizer tudo o que tu tens que fazer. E aí eu me acordei e fiquei com aquilo, disse, nossa, Senhor, eu fiquei assim confusa. Eu disse, meu Deus, eu não conheço nenhum ser humano na terra com esse nome, Noemi. Aí eu, meu Deus, Senhor, quem é essa mulher? Tudo bem, eu não falei para ninguém, nem para minha filha. Nessa época, a minha filha trabalhava na Aço Pará. Ela já estava com alguns anos trabalhando lá. E ela conheceu uma moça que gravou um CD junto com ela em São Paulo. Uhum. E aí ela disse para mim assim, mãe, eu tenho uma amiga lá em Belém, que a mãe dela tem uma creche. Eu vou ligar para ela para saber se ela pode nos receber. Porque daí a gente vai lá, só ver como que é a creche dela, ver o berçário. Vamos lá, conhecer para a gente poder... Porque a Carla sempre acreditou. Quando eu falei do projeto para ela, que Deus tinha falado comigo, ela acreditou. 2 pessoas que acreditou assim na hora, foi ela e meu esposo. E aí eu disse, tá certo, Carla, vamos lá. E ela marcou essa visita. Uhum. E eu fui, eu tinha até esquecido do sonho já. já tinha esquecido assim. E aí, quando nós chegamos lá, né, veio a dona, né, da creche, ela veio. E aí, quando ela chegou perto de mim, ela disse, muito prazer, irmã Chloe, eu sou a dona Noemi. E pegou na minha mão. Nossa, eu tremi.
Incrível, Clô. Quando ela disse isso para mim, eu sou a Noemi, eu digo, aí veio o sonho, a voz do Senhor na minha mente, no meu coração. Eu falei, dona, irmã Noemi, o seu nome é Noemi? Ela, muito prazer, irmã Clô, eu sou a irmã Noemi. E eu fiquei assim, meu Deus, irmã Noemi, eu fiquei assim toda me tremendo, sabe? Disse, Jesus, meu Deus, que A isso, Senhor. confirmação, né? Foi. Incrível, Clô. E aí foi justamente isso que aconteceu. Ela falou como que a gente tinha que fazer, falou que a gente tinha que ter conselho fiscal. Ela disse que nós tínhamos que ter uma diretoria. Ela mostrou todo o projeto da Mostrou, creche que ela tinha. Mostrou Para vocês tudo pra poderem. gente, para a gente poder se inspirar, Uhum. né? E eu sempre digo que o projeto Íris é como uma receita de um bolo. E essa receita está na mão de Deus. E Ele vai dizendo cada etapa. Eu acho uma história tão bonita, Clô, assim, especialmente pela tua confiança em Deus, né? Em todo o processo, né? Desde o início, assim, da tua história. Eu acho lindo isso. Como é difícil a gente encontrar pessoas que realmente entregam a vida dessa forma, sabe? E como tudo foi conduzido, né, para que hoje tu tivesses essa escola creche. A Clô já adiantou o nome, Projeto Íris. Isso. Né? Mas tem uma continuação do nome, como chama? Projeto Íris, aí ficou creche, escola Íris, criança aos olhos de Deus. Criança aos olhos de Deus. E fica situado lá em Águas Lindas. Águas Lindas, na Rua né? Vitória. Na Rua Vitória. Dessa forma, a Clô começou a história do projeto. Tem quantos anos? Acho que já está com 5 anos. 5 anos. Até chegar aqui, está com 5 anos. Tu começaste atendendo quantas crianças lá? A gente começou a atender 20. 20 crianças, né? 20, aí depois foi para 45. Então, depois foi para 45. Eu estive lá, fez um mês? Ainda não, né? Não tem um mês ainda que a gente se conhece. Uhum. Foi bem curioso, assim, porque a Carla, filha da Clô, entrou em contato com a gente no Cristocast pelo Instagram e a gente começou a conversar. Foi muito curioso porque a Carla falava do projeto e eu falava do Cristocast, o quanto a gente via coisas em comum. E eu não conhecia a Clô, e ela falava da mãe dela, eu falava da minha mãe. A gente dizia, essas duas precisam se conhecer. Foi muito legal. Falei, então, aí a Carla nos convidou, né? Convidou para conhecer o projeto. Foi quando eu peguei minha mãe e minha filha e fomos visitar lá o projeto delas. A Clô disse que começou com quantas? 20 crianças. Com 20 crianças, depois cresceu para 45, mas quando eu fui lá, não tem um mês, tinha mais de 100 crianças, né? Isso Naquele mesmo. dia tinha mais 120 crianças, mais ou menos. 138. 138 crianças no dia que eu fui. E, na verdade, é um projeto que já atende 200 crianças, não é isso? Isso, 200 crianças. 200 crianças. De 1 a 5 anos? Isso, de 1 a 5 anos. De 1 a 5 anos que passam o dia lá na escola creche, sendo muito amadas, porque eu cheguei num momento lindo. Eu fiquei do culto, né? Eu fiquei muito emocionada da porta, porque quando nós chegamos, aí a Carla abriu o portão ainda, de lá de fora a gente estava ouvindo as crianças louvando a Deus. A coisa mais linda do mundo, um monte de piquixixita, assim, cantando, e eu fiquei muito surpresa, assim, muito impactada, sabe? E a gente vê ali o amor com que eles são cuidados, apesar de ser um montão de crianças. E eles estavam no momento devocional, né? Isso. Era um momento de culto que eles fazem lá. Devocional. Todo mundo junto. A coisa mais linda do mundo. Aí as criancinhas dançando também, né? Cantando. Isso.
e se sentindo amadas, cuidadas, né, acima de tudo. Isso, Elas chegam de manhã, não é isso? Chegam às 7h30 da manhã isso. Às 7h30 e ficam até que horário? até às 16 horas. Como funciona ali no dia a dia? Elas têm toda uma rotina, né? Elas chegam, vão tomar o café, aí depois do café elas vão para as salas, aí depois vem o almoço, e aí tem um intervalo do almoço, eles vão dormir, aí tem o lanche, depois do lanche tem o jantar. Porque assim, é uma coisa assim que eu priorizei, que o jantar é muito importante, porque a gente nunca sabe se quando eles chegarem na casa deles vão ter o jantar, vão ter algo para comer. Então, eles comem, eles jantam antes de sair. Qual é o perfil das famílias atendidas ali? São famílias em extrema situação e vulnerabilidade social. As crianças, né? E o nosso foco é aquela mãezinha que ela não tem condições de pagar alguém para cuidar, e aí ela se priva de certas coisas, porque ela não pode sair para trabalhar, porque ela não tem um lugar seguro para ela deixar o filho. E devido a ela também não ter condições de pagar alguém para cuidar, ela acaba deixando a criança com qualquer pessoa. Então, o projeto Íris, a creche, ela agarra essa criança e cuida até a mãezinha voltar. Tem tudo a ver com as primeiras crianças que tu pegaste no colo, né? Isso. E a gente dá o nosso melhor, sabe? O nosso melhor. A gente dá para aquelas crianças, e todos os colaboradores, as pessoas que trabalham lá, todas são pessoas assim escolhidas por Deus. Todas foram enviadas pelo Senhor. Quando eu fui lá, se eu não me engano, tem assim irmãos, né? Tem mais de uma criança da mesma família que fica lá, não é isso? Sim. A gente tem mais 32 crianças que ficam em um outro local, um outro projeto, que é o projeto de extensão da ONG Íris. São crianças que chegaram lá com 4 anos, com 5, completaram 6 e não podem mais ficar lá. Aí, devido a gente não querer perder essa criança, a gente criou um novo projeto, que é Casa de Isabel, um ambiente de transformação. E lá essa criança fica. Essa criança que já está com 6 anos, que não pode mais ficar no Então, projeto. de 6 anos até quantos anos? Até 12, até 13 anos, por aí. Daí lá, como é uma creche escola, tu tens um projeto educacional, elas são alfabetizadas? São alfabetizadas. A gente teve a necessidade de criar esse novo projeto, porque nós tínhamos crianças que chegou lá que não podia ver um garfo, que se mutilava, se cortava. E hoje, essa criança que chegou desse jeito, ela é totalmente sociável. Uma criança educada, criança come direitinho, ela não joga mais cadeira no chão, ela não sobe mais na mesa, entendeu? Então, são crianças assim que a gente ama e que a gente dá assim o nosso melhor. A gente tenta passar para eles. A gente trabalha muito assim educação por princípios. A gente aplica. Por exemplo, vou dar um exemplo, o respeito. O respeito vem de berço. O respeito a gente tem que ensinar desde criança, que ele tem que respeitar os adultos, respeitar os mais velhos. E isso é muito importante. Eu ia te perguntar justamente sobre isso agora, porque não só pelo nome, mas porque no dia que eu estive lá, eu vi isso muito presente, a questão dos princípios cristãos, né, que Sim. são ensinados lá. São ensinados. A gente sempre tenta passar a palavra de Deus para eles, porque criança, tudo que tu fala, ele inculca. Olha, por exemplo, a gente fez lá o Dia da Água, né? Teve o Dia da Água. E aí, quando a gente chegou lá, a gente recebeu uma visita lá, e quando a visita entrou na sala, eu falei: "Ei, tia, a senhora sabia que hoje é o Dia da Água?" Tipo assim, entendeu? Então, isso é importante, a gente começar a semear no coração da criança a palavra de Deus, enquanto ele é criança. E a Bíblia diz que quando ele crescer, ele não vai se desviar, né? Porque ele já tem aquilo implantado dentro do coração dele. A semente no coração, A né? semente no coração.
E era super bonitinho, porque tinha as monitoras lá e elas perguntavam, estavam falando de pecado, se não me engano, no dia. E Sim. os pequenininhos respondem, na maior animação, é muito Eles bonitinho. interagem, todos eles. Eles interagem, assim. Eu te confesso, assim, eu fiquei muito impactada, sabe, com o projeto. E também por isso eu te convidei para vir aqui hoje, porque Sim. eu acho que é um projeto que todo mundo precisa conhecer, sabe? A Clô está com um desafio muito grande lá, Muito grande mesmo. né? Um desafio grande, mas que é um desafio que ela vai vencer. Vou sim. Vou vencer, porque pela mão de Jesus já Deus. venceu por mim. Né? Então a gente Exato. crê. A gente Exato. crê que Ele é o autor e consumador e Ele faz. Né? E especialmente porque é um projeto construído por Deus, assim, com a mão de Deus. Com a mão de Deus. Né? E tantas crianças ali numa situação muito vulnerável. Não sei nem se pode, mas assim, eu já estou convidando, entre em contato com a Clô para conhecer o projeto, sim, né, Clô? Vai haver agora um sorteio no Dia das Mães, não é isso? Mães. Vai ter um sorteio, vocês depois procurem no Instagram o Projeto Íris, né? Isso. Tu lembra como que é o arroba? Projeto Íris Oficial. Isso. Vocês vão procurar Projeto Íris Oficial. Íris Oficial. E participem do sorteio que tem lá. É super baratinho para ajudar. Né? R$10. R$10 só, tem o prêmio, vocês vão ver lá direitinho. E esse projeto é especialmente por causa dessas crianças, sabe? Eu quero crer, né, que Deus nos colocou, sim, uma na vida da outra, para que a gente consiga colaborar de alguma forma, né, na vida dessas crianças. Né? Eu acredito que seja. Tudo tem um propósito. E eu estou muito feliz, assim, de alguma forma poder colaborar, sabe, Clô? Muito feliz, ainda que seja te receber aqui. Que é incrível o teu testemunho de vida e o que tu consegues proporcionar na vida dessas crianças, sabe? Que, assim, a gente sabe que muitas poderiam ter uma vida muito mais difícil sem a tua mão lá por elas, né? E, Clô, eu queria te perguntar, assim, também, é muito evidente, eu nem fiz tantas perguntas que eu costumo fazer aqui no programa, mas que a tua confiança é tão grande, né, que normalmente eu faço perguntas, por que vale a pena crer? Sim. Né? E na tua história isso é muito evidente. Mas responde para mim, por que vale a pena crer? Porque crer faz a gente viver melhor. Né? Crer faz a gente ter mais sabor pela vida. O que será de um ser humano se ele não crê em Deus? Né? A minha confiança, eu acredito tanto que Ele pode fazer, porque todas as promessas que Ele fez na minha vida estão se cumprindo. Tudo o que Ele diz, tudo o que Ele já disse, continua se cumprindo na minha vida. Então, vale a pena crer. Vale a pena crer porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Né? Então, vale a pena crer porque Deus é a verdade. Né? E não há nada contra a verdade. A verdade é Ele, ponto. Né? Não tem explicação. É a verdade, acabou. Então, para piorar, eu vou fazer uma provocação que eu sempre faço, que é: Deus existe e eu posso provar. Que tu podes me falar sobre isso? Eu posso provar que Deus existe porque eu estou aqui, porque eu estou respirando. Então, eu posso provar que Ele existe porque eu sou imagem e semelhança dEle.
E eu posso provar que ele existe porque ele me instrui em tudo que eu vou fazer. Todo o meu percurso do dia, eu sinto ele me instruindo. E eu sempre falo para ele, e eu vou deixar isso registrado aqui, eu digo para ele: Senhor, administra a minha mente. Espírito Santo, administra a minha mente, porque tu conheces a minha vida, tu sonda o meu coração e tu me conheces por inteiro. Então, administra a minha mente e tudo o que eu vou fazer, que o Senhor venha me instruir, para que eu não venha sair da tua direção. Então, eu posso provar que ele existe, porque eu sou prova viva da existência de Deus. Amém. Clô, quero muito te agradecer. Muito obrigada pela tua participação hoje. Mesmo, eu estou muito emocionada. Muito, muito, muito. Porque é tão difícil a gente encontrar hoje em dia pessoas que realmente escolhem entregar, não só entregar a vida a Deus, mas dedicar a sua vida a outras pessoas. E tu fazes isso numa história linda. Obrigada por ter vindo compartilhar essa história hoje aqui comigo, viu? Eu que agradeço. Jesus, ele é maravilhoso. E eu digo para ele: Senhor, eu não vivo mais sem tua presença. Eu digo: Senhor, a minha vida não tem sentido mais sem o Senhor. E não tem mesmo. A minha vida não tem sentido sem Deus. E eu digo para ele que ele venha ser o centro da minha vida. Às vezes, porque a minha missão é uma missão muito grande. Assim. Eu vou só falar aqui algo assim, rapidinho. Um belo dia, eu acordei cedo. Só que eu acordei, mas não levantei da cama. Fiquei lá deitada, olhando para o teto. E aí o Espírito Santo falou no meu coração: filha, levanta. Filha, tua missão é muito grande. E aí eu me levantei, eu falei: ó Senhor, desculpa, já era para eu estar de pé a tempo. Então, Jesus, ele é maravilhoso. Sim. E eu sempre, quando a pressão aumenta, porque é um desafio muito grande mesmo. Eu estou tão, assim, cansada, e eu digo para o Senhor: Senhor, me coloca no teu colo, me segura nos teus braços. E eu sinto, sabe quando tu estás agitada, preocupada, porque a gente é ser humano, a gente fica assim. Sim. A gente é carne, né? A gente fica. E aí eu digo para o Senhor: Senhor, me coloca nos teus braços, me segura no teu colo. E vem aquela calmaria de Deus. Aí, a partir desse momento, o mundo pode se acabar, que eu estou tranquila. Jesus faz isso. Né? Faz. Deus faz aqueles que creem. Né? Obrigada, viu, Clô? Muito, muito obrigada por estar aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade. E eu quero convidar, vou conversar com você agora, porque eu quero te convidar, não só para compartilhar muitão esse programa, manda para todo mundo, mas eu quero te convidar também para conhecer o Projeto Íris, que é lindo, que atende mais de 200 crianças. Você pode também ser a mão de Deus na vida dessas crianças, né? Então, esse programa está indo para o ar no domingo, Dia das Mães. Hoje vai estar rolando um sorteio, não é isso? Sim. Então, ainda dá tempo, corre, só no final do dia ou na segunda-feira, né? Isso, lá vai estar avisado lá no Instagram do Projeto Íris, quando que vai ser o sorteio direitinho, mas você ainda pode contribuir. Então, corre lá, compra R$10 só, né? Não é nem um lanche na rua hoje em dia. Então, colabore, por favor, colabore com essas crianças e com essa missão linda que a Clô tem, que foi a mão de Deus que colocou para ela desenvolver. Então, com essa mensagem, eu encerro agradecendo mais uma vez você ter acompanhado até aqui
Mais um testemunho lindo, emocionante, fortíssimo. E você já sabe, eu e você nos vemos no próximo CristoCast.